Olá amigos, sejam bem-vindos às Notícias Proféticas. Hoje continuaremos a nossa campanha para desmascarar aquilo que realmente é a inteligência artificial. Não que nós tenhamos alguma coisa contra a ferramenta propriamente dito, mas o que é que está por trás dela? É isso que nós temos que perceber. É verdade que quando Satanás usa um motivo para nos tentar e induzir ao erro, ele nunca o faz de caras, assim seria descoberto. Ora, se lá atrás, no início da história da humanidade, ele usou uma serpente, um animal, ainda que bonito, mas uma criação de Deus, no meio de tantas outras, para infligir engano aos nossos primeiros pais, nos últimos dias da história da Terra, ele veio usar uma ferramenta de computador tão comum hoje em dia para infligir novamente engano à humanidade. Ou não fosse ele mestre do engano. Ora, foi justamente isso que Jesus nos tem afirmado e nos tem acautelado em Mateus 24:4, quando ele pergunta, ou quando ele nos diz, quando ele nos adverte, tende cautela para que ninguém vos engane. Os enganos dos últimos dias são tantos que nós podíamos estar fazendo vídeos aqui acerca de Mateus 24:4, mas escolhemos esta série de advertência acerca da IA como um dos grandes enganos da história da humanidade, pelo menos da história recente. E o que é que nos dizem as notícias? Ora, o próprio criador do ChatGPT, que é uma das ferramentas mais usadas da IA em todo o mundo, vem-nos dizer que, afinal, ele não é tão inocente assim, que precisamos ter cautela com aquilo que ele mesmo criou. Então ele começa por dizer: o que foi que fizemos? Sam Altman compara a criação do ChatGPT à bomba atómica. Em entrevista, o presidente da OpenAI fala sobre riscos profundos, companheiros artificiais e o impacto do TikTok no cérebro das crianças. Bom, ficamos por hoje pela IA, pela inteligência artificial. Então qual é o risco que ela tem? Porquê é que ela não é boa companheira? Já vos disse aqui antes. Palavras do próprio Criador. Reparem, ninguém conhece uma criação tão bem quanto o seu próprio Criador. E este homem, como foi ele um dos criadores, ou o responsável por trás da criação do ChatGPT, sabe muito bem os riscos que esta ferramenta representa para todos nós. E ele próprio, nem são palavras minhas para que vocês duvidem, mas o próprio criador do ChatGPT vem nos alertar acerca de determinados riscos. É verdade que eles também não dizem tudo. E nós estamos aqui para dizer tudo. Para complementar aquilo que eles não querem dizer. Ora, continuando na notícia, no que ele nos vem dizer, ele vem dizer o seguinte: diz que Sam Altman, o CEO da OpenAI, voltou a assinar o alarme. Em entrevista a um podcast, o executivo comparou o trabalho da sua equipa com um dos momentos mais inquietantes da história da ciência, a criação da bomba atómica. Ora, se a bomba atómica veio pôr fim ao conflito mais sangrento da história da humanidade, que foi justamente a Segunda Guerra Mundial, esta bomba atómica, novamente, que Satanás criou, ou ajudou a criar, vai pôr também fim e vai culminar, ou será um dos grandes enganos do fim da história da Terra. Um dos grandes enganos, amigos, e que vem ajudar a preparar a vinda para ele próprio, como falso Messias a esta terra. É uma ferramenta que está ajudando a preparar a vinda dele, como contrafação de Cristo, o verdadeiro Messias. E a IA não é tão inocente como nós pensamos que ela seja. Ele vem dizer que há momentos em que um grupo de cientistas olha para a sua criação e diz: o que foi que fizemos? Afirmou. Talvez seja algo ótimo, ou talvez não. Mas o que foi que fizemos? Altman fez referência direta ao projeto Manhattan, citando os físicos que testemunharam o teste Trinity em 1945. Para ele, a sensação é similar nos bastidores da IA.
Quando aqueles homens criaram a bomba atómica e viram o teste que foi feito lá nos Estados Unidos desta mesma arma, eles ficaram estupefactos com o resultado da sua criação. E eles próprios se perguntaram, eles próprios se perguntaram como é que foi possível criarmos isto? Uma coisa tão devastadora, tão má. Sam Altman veio dizer a mesma coisa. Como é que é possível termos criado uma coisa tão complicada? Temos criado uma coisa que surgisse ou surtisse tantos efeitos negativos nas pessoas. E quais são os efeitos negativos? Ele próprio também vem dizer. Apesar dos alertas sobre a IA, Altman apontou que o impacto mais imediato sobre as crianças não virá dos algoritmos inteligentes, mas do vício em rolagem infinita. Esse tipo de feed de vídeos curtos com doses rápidas de dopamina parece estar afetando o desenvolvimento cerebral das crianças de maneira profunda. Ora, os nossos filhos estão expostos a estas coisas, às redes sociais, aos vídeos feitos por inteligência artificial, hoje bastante realistas, onde eles estão usando isto como uma espécie de droga. Quando as pessoas dependentes de droga consomem pela primeira vez uma quantidade de droga, não é? Elas querem uma nova dose com mais quantidade e assim sucessivamente, até muitas delas morrerem de overdose, infelizmente. A tecnologia está fazendo exatamente o mesmo efeito. Um vídeo não chega, 2 vídeos já não são suficientes. Se o conteúdo de um é demasiado inocente, vamos procurar mais adrenalina num conteúdo mais perverso. E assim vemos os nossos filhos, e até mesmo os adultos, numa espiral descendente de maus conteúdos e de mais e mais tempo passado envolto nesta tecnologia duvidosa. Ele acredita, no entanto, que os mais jovens terão mais facilidade de se adaptar à nova realidade. Quem cresce com uma tecnologia sempre aprende, sempre descobre como trabalhar com aquilo. Mas se você tem 50 anos e precisa de aprender tudo de uma forma completamente diferente, nem sempre dá certo. Bom, isto parece o meu caso. Não dá muito certo nós agora prestarmos quase que vassalagem a um computador inteligente. Isto comigo não funciona muito bem, amigos. Talvez com vocês mais velhos também não deva funcionar muito bem. Continuando, ele diz também que um ponto ainda mais delicado, segundo Altman, é o avanço dos companheiros artificiais, modelos de IA que simulam amigos ou parceiros românticos. Não sabemos ainda quais serão os impactos negativos disso, mas é certo que virão, e espero que a gente consiga aprender a mitigar rápido. Bom, o próprio criador vem alertar sobre os perigos desta tecnologia. E como já vos disse no vídeo passado, não é muito bom confiarmos na IA porque tudo o que a gente fala poderá ser usado contra nós em tribunal. Tudo o que a gente fala não é segredo nenhum. E agora a pergunta, a quem é que nós falamos? A questão está aí, amigos. E eu vou responder essa questão no próximo vídeo. Com quem é que nós estamos falando? Será que é só um computador? Será que é só um algoritmo inteligente? Será que é só um computador quântico lá que numa terra distante está lá operando em rede com todos os computadores da Terra? Será que é só isso? Meus queridos, este é um tempo cheio de enganos. E se Satanás está exultando e gritando triunfo sobre a maioria das pessoas do planeta, ele não tem que gritar triunfo sobre mim ou sobre vocês. Não nos deixemos enganar por isto. Cada vez mais os enganos são aprimorados e parece que o espiritualismo voltou em força. No próximo vídeo iremos desenvolver este tema e vocês verdadeiramente vão perceber, se ainda não o perceberam, vão perceber quem é que está por trás da IA, ou com quem é que nós falamos e com quem é que nós lidamos. O nosso tempo deve ser passado com Cristo, amigos. É Ele. A própria IA, eu também vos vou mostrar isto, a própria inteligência artificial reconhece que para escaparmos ao seu engano, porque a IA reconhece que é uma coisa enganosa, a própria IA reconhece que para escaparmos ao seu próprio engano, devemos ter como resposta a comunhão com Deus. Ela reconhece, eu vi isto, e vou-vos tentar trazer este conteúdo também. Portanto, amigos, eles próprios, essas entidades que estão por trás da IA,
Eles sabem qual é a resposta aos seus próprios enganos, mas parece que a maioria de nós cristãos nem não sabemos, nem não percebemos que a resposta a este engano e a muitos outros é a comunhão com Cristo. É a oração, é a leitura, é apegarmos-nos àquele que deu a vida por cada um de nós. É termos dentro de nós o seu próprio Espírito que nos vai ensinar a distinguir o pecado, a justiça e o juízo. Parece que muito de nós ainda não entendemos isso e continuamos a passar horas com essa inteligência duvidosa e continuamos a contar segredos a quem não devemos. Desejo que o Senhor vos abençoe, vos guarde, vos dê coragem e sabedoria para viver neste tempo. E até à próxima.